Eu creio, amém, que nós estamos vivendo em dias bem desafiadores e nós temos dificuldades pela frente, amém. O cenário que nós estamos vivendo é um cenário de dificuldades pela frente. E nós precisamos estar bem nutridos, posicionados para lidar. A Bíblia fala assim, no mundo nós vamos ter aflições, amém. Nós vamos ter aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci, se vocês me seguirem, vocês vão estar bem. E eu queria começar citando, nós vamos abrir Efésios 5, a partir desse texto, importante nós. Seguirmos a palavra de Deus. Então é fundamental o que você come fisicamente, emocionalmente e muito importante espiritualmente o que você está comendo, a dieta que você está tendo. Amém? Efésios 5, versículo 15 diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo que os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então eu queria que os irmãos começassem a olhar esse contexto aqui. Vede como andais, remindo o tempo, não vos torneis, procura conhecer a vontade do Senhor. Existe algo na nossa vida que eu queria que os irmãos começassem a diferenciar os caminhos do Senhor e os atos do Senhor. Paulo está instruindo que tem uma maneira que você anda. Não é que você faz algumas boas obras, eventualmente, é como você anda continuamente. Então, vejam prudentemente como vocês estão andando, como vocês estão se portando, como vocês estão conduzindo a vida. E aí tem esse lado, os dias são maus, e nós precisamos usar bem o tempo. Nós precisamos remir o tempo, usar bem o tempo. E como você usa bem o tempo? Ele está dizendo assim, você precisa conhecer qual a vontade do Senhor. Você precisa conhecer qual é a vontade do Senhor. E aí está cheio do Espírito. Então você tem essa combinação de estar cheio do Espírito e conhecer com precisão a vontade do Senhor. Cheios do Espírito. Amém? Encheios do Espírito, continuamente cheios do Espírito. E com precisão saber a vontade do Senhor. Porque e o Espírito Santo trabalha com Deus nessa revelação para você saber o que fazer. Amém? Então, o que acontece? Em qualquer cenário, a palavra de Deus nos exorta, cuida como você está andando. E andar significa como você está vendo as coisas, decidindo as coisas, falando qual é a tua maneira de viver. Ele diz, não seja astuto, não anda no conselho dos ímpios, não anda no que o mundo está fazendo. Procura sentar aos pés de Cristo, ouvir a voz dele e andar nessa direção. Esse é o chamado. A maneira como nós remimos o nosso tempo é encontrar algo que você possa fazer e que o tempo seja usado a teu favor. Então, como é que você pode remir o tempo? Como é que você pode usar bem esse tempo? Porque o dia passa, amém? As horas passam, você olha, é impressionante o que acontece. E aí, o que pode acontecer na nossa vida? Passou o dia, passou a semana, passou o ano e nós não fizemos nada de produtivo. Você pode ser uma pessoa bem atarefada, mas não está produzindo nada nas olhos de Deus. E o coração de Deus é isso. E o que vai acontecer? Se você for astuto ou nécio e ficar andando com a maioria, com as vozes desse mundo, você vai dar um senso de que você está agitando, fazendo e acontecendo, mas para Deus você está parado. É somente quando você tem a voz de Deus e o chamado de Deus e a direção de Deus que você começa a andar de maneira sábia.
E aí o que acontece? Você está usando bem o teu tempo. Então, o que acontece? O tempo é algo que nós temos que usar a nosso favor. Tempo é um grande amigo quando você usa bem. Se você planta uma semente hoje, o tempo vai operar nessa e vai te dar um fruto. Se você fizer um monte de coisa e não plantar nada, o tempo vai ser um problema, porque ele vai passar e não vai dar nada, e você vai ter que correr atrás do vento, tentar produzir alguma coisa, quando na verdade você podia ter plantado algo. Ao invés de correr atrás de algo que não vai gerar lugar nenhum. Então, o tempo é teu amigo, ok? Ele trabalha a teu favor. Os teus impulsos são o teu inimigo. Então, o que a palavra de Deus está dizendo nesse texto? Controla os teus impulsos para só fazer o que Deus está te dirigindo e faz isso com precisão e excelência, porque isso vai compor e vai dar um resultado e você vai ver, amém, você vai ver algo acontecendo a teu favor, você está usando o tempo a teu favor. Então, o que acontece? Como é que você usa o tempo a teu favor? É só olhar um piloto de avião. Ele tem X horas de voo. Quanto mais horas de voo, mais qualificado ele é, mais próspero, mais oportunidades ele tem. Ou seja, ele está usando o tempo a favor dele. Então, quando Deus, no primeiro salmo, um dos meus salmos preferidos, ele diz, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele diz assim, cuida do teu tempo, não fica deixando as coisas desse mundo te distraírem. Medita dia e noite. Olha o que ele está dizendo. Usa o teu tempo com mais precisão. Ao invés de você usar, eu leio a Bíblia, eu sento com os escarnecedores, eu faço isso, e leio a Bíblia. Eu sou um bom cristão, equilibrado. O que está acontecendo? Você não está usando o tempo a teu favor. Quanto mais você praticar algo, mais especialista você vai ser. Mais você vai curtir, vai desenvolver o fruto daquilo. Então, quando Deus diz, não evita perder tempo o máximo possível com distrações e foca na sabedoria que eu tenho para a tua vida. E aí o que acontece? Quando você descobre a sabedoria de Deus, aquelas coisas que Deus quer, faz e faz bem feito. Faz e faz bem feito todo dia. Amém? Todo dia. Aquilo que você faz de maneira repetida, você se torna um expert naquele assunto. Então, você usa o tempo a teu favor. Eu estava olhando uma apresentação de uma pianista, e é um vídeo sensacional, impressionante. Essa pianista que ela fez um medley, juntou várias músicas, uma em cima da outra, e cada pausa de música entrava um outro pianista mais talentoso que o outro. E aí depois entrava o outro pianista e eles iam nessa música, eles iam sentando, o outro entrava, e até que no final, cada um nos 3 pianos tocou o final. Amém. E aí você olhava, e você olha aqueles pianistas ali, eu sei, se eu sentar no piano, eu não sei nem sentar. Porque você não sabe qual é a distância que vai ter, para que serve aquele pedal, acelerador, e aí você vê as pessoas com aquele pedal, e fazendo aqui, se você me der um piano, sério, você tem que começar do zero. Essas pessoas, um dia, estavam igual a mim, do zero. Mas o que aconteceu? Eles fizeram um dia, outro dia, outro dia, outro dia, outro dia. Conhecimento, inteligência e o entendimento daquela arte vai sendo adquirido ao longo do tempo, da prática. E é o que a palavra de Deus diz, pela prática tem suas faculdades exercitadas. Você quer ser amadurecido e entender o que está acontecendo, fecha a tua voz e as tuas janelas para as mentiras que você está ouvindo e seja ativo em meditar e andar com Deus. Pratica a presença de Deus e você vai saber o que está acontecendo com mais precisão.
Então, se você fizer a conta, quantas horas de piano tem aquela pessoa? E o que me chamava atenção, e chama a atenção de qualquer pessoa que toca piano, é a naturalidade que ele senta. Tem um que ri, né? E para ele, assim, é como se fosse... sério? Ele fazendo aquela, para cima, para baixo, 500 coisas, coordenando 2, 3 mãos ali. Ele acho que tem mais de uma mão ou 2 ali. E aí ele está ali, rindo, relaxado, como se nada tivesse acontecendo. E saindo uma coisa assim, uma obra de arte estão se fazendo. Como alguém chega nesse ponto? Horas de prática. Se você quiser chegar em algum lugar da tua vida, você vai ter que calar algumas vozes e praticar naquela direção. Se você quiser chegar em algum lugar na tua vida, em algum destino, você vai ter que ser capaz de ser uma pessoa diferente, uma pessoa que não vai com a maioria, que não faz o que todo mundo faz. É uma pessoa que entende, ouviu a voz de Deus e se especializa naquilo que Deus chamou para ele fazer. Amém? Então nós usamos o tempo a nosso favor. E esse é o conceito de remir o tempo. Então, o que acontece? Você pode abrir Mateus 7. É um dos maiores problemas da nossa sociedade, é que nós estamos envolvidos em 500 coisas que não tem nada a ver com o nosso destino e o nosso chamado. As pessoas estão envolvidas com 500 coisas que não tem nada a ver com a minha função e o chamado da minha vida e a área que Deus me mandou atuar. Por quê? Porque a sociedade é montada assim para você não ser um especialista, para você não ir mais fundo em alguma área e realmente fazer a diferença. E a gente fica com medo porque a gente acha que está perdendo alguma coisa, porque a gente devia saber de tudo. E o medo é essa coisa que o mundo faz, que você não vai ser aceito na sociedade, que você é um estranho, né? E aí você acaba sendo uma pessoa que anda com a maioria. E quem anda com a maioria não vai a lugar nenhum. Amém? Então, Mateus 7, olha interessante o que Jesus fala. Versículo 13. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Olha o que ele está dizendo. Muitos andam nesse cenário espaçoso, onde eu vou para qualquer lugar, eu faço o que eu quero. Uma vez eu isso aqui, depois eu vou para cá. Você não tem rumo, não tem foco. A descrição dessa situação é um pouco como Marta e Maria. Jesus disse para Marta, diz assim, tu está preocupado com muitas coisas, ocupadas com muitas coisas, te envolve com muitas coisas. E Jesus sempre vai chegar no ponto de dizer assim, pouco é necessário. O reino de Deus, quando chega a nós, ele vai endireitando e focando a nossa vida em relação àquilo que ele tem para nós nos envolvermos, do chamado dele. Então ele diz assim, essa vida que o mundo oferece, ela tem muita opção. Cada dia você está envolvido com alguma coisa, seus relacionamentos mudam, agora você vem daqui, sai para lá, compra isso, muda. O senso é que você é uma pessoa que está avançando. Não. Você não está indo a lugar nenhum. Existe uma porta. A Bíblia fala, eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a verdade. E esse caminho, por que ele é estreito? Porque ele não compete a você ficar se envolvendo em 10 coisas. Ele é estreito porque ele é o caminho. Amém. O caminho de um pianista é estreito. Ele pega todas as horas vagas que ele tem, ele concentra no foco da vida dele, que ele quer se tornar um grande pianista. Então, ele toma banho, ele compra, ele janta, ele tem a família e tudo mais. Tudo mais que ele tem é focado nessa direção. Então, o que acontece? Ele vive uma vida essencial, ele se diverte, tem família e tudo mais, mas ele tem um foco, ele quer chegar em algum lugar.
Amém? Então você está remindo o teu tempo porque você quer chegar em algo. Então quantas pessoas, amém, testemunho de pessoas que no início da sua vida profissional, eles dizem assim, de manhã, de tarde, de noite, estão focados, estudam, trabalham, aprendem, quer ser um especialista na área. E depois você vê assim, pô, que sorte, hein? A pessoa está bem sucedida. Não tem nada de sorte. Amém. Ele foi sábio no sentido de investir o tempo dele numa direção só e não em um monte de coisa. Você joga para tudo que lado e não joga para lugar nenhum. Então, o que é usar o tempo a nosso favor? Central está em conhecer a vontade. Essa é a razão porque é importante conhecer a vontade do Senhor. E, meu irmão, conhecer a vontade do Senhor não é um evento. Senhor, eu preciso comprar uma casa e eu não sei qual é a tua vontade. Não, Ele vai te ajudar nisso, mas esse não é o ponto. Conhecer a vontade do Senhor é o caminho a seguir da tua vida. Ele envolve mais do que resolver problemas eventuais, mas envolve uma rota, envolve um caminho, envolve uma vereda, amém? Caminho é diferente de um evento. E muitas vezes nós estamos indo a Deus porque nós precisamos de uma cura para o nosso físico, nós precisamos de um milagre financeiro e nós precisamos de uma palavra profética, quando Deus quer te dar um chamado de vida, um foco, um caminho a você andar, onde toda a tua vida está em direção àquilo. E aí Jesus diz, poucos acertam. Por que poucos acertam? Está disponível para todos. Então, existe algo nesse momento da nossa vida que Deus está, de novo, nos chamando à sobriedade e dizendo assim, onde você quer chegar? Que tipo de família você quer ter? Onde você quer chegar financeiramente? Onde você quer chegar? Você quer ouvir de Deus muito bem, servo bom e fiel? Então, o que acontece? Com base no teu destino, onde você quer chegar, você tem que traçar uma rota. A vida cristã é um caminho, não é um evento esporádico. Amém? Essa é a razão porque, amém, o uso correto do tempo é você enxergar o coração de Deus para chegar nesse destino e aí fazer repetidamente. Amém? Por que ler a Bíblia todos os dias? Porque você está se tornando bom naquela direção onde você está indo, porque você quer chegar lá. Amém? Você não quer ser um pianista, amém, medíocre, médio, que só sabe cantar. Esse eu sei tocar. Amém. Essa parte eu sei fazer. E custou muito tempo da minha vida para fazer isso. Para chegar nesse ponto. Aí você aprende em alguns seguintes. Você tem que praticar para não trocar o taraná para cá e taraná para lá. No mais, você é um expert no taraná. Só que piano é muito mais do que taraná. A vida cristã é muito mais do que está sendo apresentado e vivido. E nós estamos nos satisfazendo com taraná e taraná. Eu sei, eu não preciso mais praticar o cristianismo. Porque nós estamos enxergando o cristianismo como um evento onde você vai a Deus quando precisa, quando não precisa, você segue o teu caminho. Quando Deus diz, Deus não tem um evento para resolver para você, Deus tem um caminho a te mostrar. Amém? Tem uma ilustração, que acho que eu já compartilhei com alguns irmãos, mas tem, acho que foi em... Estava tentando descobrir a época que foi feita essa análise, essa ilustração, um vídeo, um curso que foi dado, mas foi lá na época de 1950, 60, 70, 80, aquela faixa. Tá? E alguém fez uma pesquisa, porque eu queria saber, ele pegou 100 jovens de 25 anos. Então, você pode ajustar isso naquela época para hoje, mas não vai mudar muito a variação essa. 100 jovens de 25 anos.
que, depois de passar por várias coisas, chegaram aos 25 anos, eles estavam ali alinhados, e eles tinham praticamente as mesmas oportunidades. Se você vive num país próspero e tudo mais, você tem uns mais, outros menos, mas tem as mesmas chances, mesmas possibilidades. E aí ele fez o seguinte estudo: quantos gostariam de saber como essas 100 jovens estariam daqui 40 anos? Porque ele estava falando um pouco sobre esse aspecto de finanças, né? Algumas coisas que você... essa ilustração é voltada para finanças. Você tem a mesma oportunidade, como você vai estar daqui 40 anos? Daí, vamos fazer o seguinte, você passa o relógio para lá, 40 anos depois, essa é a estatística, ele diz assim, essa é a estatística. Diz assim, um desses 100 ficou rico, ficou rico. 4 ficaram financeiramente independentes. 5, depois de 40 anos, continuam trabalhando porque eles precisam trabalhar. 36 morreram e 54 dependem de alguém ou de um órgão do governo ou de algum amigo para sobreviver. Essa é a estatística. Então, e o vídeo, esse vídeo, ou essa instrução, essa aula, fala o seguinte: o topo, 5%. E se nós fizéssemos essa pergunta, quem não quer estar nos 5%? Todo mundo quer estar nos 5%. Mas o que acontece? De 100, pensa bem, 1 realmente foi além, excedeu, ficou rico. 4 ficaram independentes, eles estavam feitos pela vida. Não chegaram a ser ricos, mas estavam totalmente independentes. 5 precisam continuar trabalhando. E do resto que sobreviveu esse período, 54 não conseguiram atingir o mínimo. E aí você olha e diz assim, essa é uma estatística em todas as áreas da nossa vida, porque a Bíblia fala, poucos acertam. Então, esse conceito de muitos iniciam, poucos acertam, é algo que a humanidade experimenta. Se você lembra, o povo que saiu do Egito, um senhor, 2 acima de 20 só entraram na Terra Prometida. 2 pessoas. Então, essa ideia de que poucos atingem lá, está implícito em como o mundo opera. E aí, você vai olhar esse estudo e vai dizer assim, bom, qual é a lição básica que você aprende se você quiser ser um dos 5%? É não agir como os 95%. É simples. Você tem que ser capaz de ser diferente. Então, o que acontece? O nosso mundo todo é montado para você seguir a manada, fazer o que todo mundo faz e te conformar com o sistema. Então, o que nós vemos? Paulo, quando escreve aos Romanos, diz, pessoal, é o seguinte, acorda, vocês têm que acordar, vocês têm que sair do sistema, vocês têm que saber operar, vocês estão no mundo, mas não estão no mundo. Renova a mente de vocês, vocês têm que apresentar a vida de vocês, o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é o vosso culto racional. Dedica a tua vida a Deus. E aí ele diz, não toma a forma do mundo. O que é se conformar com o mundo? Se vestir como o mundo faz, gastar como o mundo gasta, ir nos lugares que o mundo vai. Ou seja, se você pega e vai com a maioria, o que nós fazemos é isso, nós passamos a vida toda. É difícil, e é uma das coisas difíceis, que às vezes é uma coisa que eu tenho que enfrentar e lidar com meus filhos, é saber assim, não é fácil ser diferente, mas é o que vai te fazer bem-sucedido na vida. É uma coisa simples. É você ser diferente.
Ah, mas todo mundo está fazendo assim, e nós aprendemos assim na escola. Todo mundo se veste igual, mas não vai numa escola onde todo mundo tem uma classe social, porque você vai ser um peixe fora d'água, e você vai ser pressionado, ou você ajusta, ou você some. Então, o que acontece? Ao longo da nossa vida, nós somos treinados a ser igual, a ser um rebanho, a ser pessoas que fazem o que os outros... Então, e quando você começa a trabalhar, você diz assim, qual é o trabalho que todo mundo está trabalhando, eu vou fazer também. Amém? Como é que as pessoas estão se vestindo? Vou me vestir igual. Ah, eles fazem happy hour, todo mundo happy hour. Então, porque você quer se sentir bem, quer se sentir... Amém? Você está incluído, você é parte, você é aceito, você é legal, você é bacana, você quer casar, você quer arranjar amigos. E o que acontece? Só que nós não estamos sabendo que ao agir assim, você não vai ser os 5%. Você não vai ser alguém que vai completar a tua carreira. Por quê? Nós somos treinados conscientemente e inconscientemente a ser igual. Onde a manada está indo, nós vamos junto. Em todas as áreas. A moda, amém, a pressão. E o que acontece? O mundo, lembra, a Bíblia fala, não vos conformeis com esse mundo. Paulo está dizendo diretamente no sistema, para a igreja em Roma, dizer o seguinte, o mundo todo quer que tu te conforme com ele. Então, essa é a nossa briga. Nós temos um sistema que vive de todo mundo fazer o que eles querem. Você é manipulado, você é forçado numa direção. Você não sabe porque você recebe uma promoção, você não sabe porque tem um monte de influenciadores, você não sabe porque tem propaganda que direciona para ti, porque eles querem, você vai gastar tanto, você não pode fazer isso, você é forçado a isso. Então, o que acontece? Nós perdemos a capacidade de pensar e olhar e dizer assim, ó, eu não quero fazer isso, não vou fazer isso. Ah, mas eu tenho uma carreira a correr e eu tenho uma vitória a alcançar. Depois nós nos encontramos lá na frente. Amém. Essa é a postura que Paulo está incutindo na igreja. Não cai nesse conto. Não cai nesse conto. Ah, mas todo mundo, todos os meus amigos, todo mundo. Pessoal, essa é a descrição do que nós falamos. Muitos e poucos. Se você quiser, e essa é a tua lógica, todo mundo está fazendo isso, você já é um dos 95%. Se é isso que você está. Se essa é a explicação que você dá, por que você está fazendo o que você está fazendo, por que você está indo em tal lugar, por que você está fazendo tais coisas. E lembra, o sistema compõe o mundo político e religioso. Amém. Então, a palavra de Deus diz, não te conforma, não seja astuto e nécio, procura conhecer no meio de uma geração pervertida e corrupta, dias são maus, procura entender o que Deus quer de ti. É isso que interessa, não interessa o que fulano faz, o ciclano está fazendo, e meus amigos, todos os meus amigos e minha banda, não importa, nós não gostamos de fazer isso, nós não gostamos de ser solitários, de estar desbravando, de fazer as coisas, mas essa é a visão do cristão. Por definição, o cristão é um ET. Essa é a definição de cristão. Amém? Amém? Nós não somos sal da terra e luz do mundo? E não só como cristão agora eu estou falando. Estou falando se você quer alcançar alguma coisa em relação à tua família, em tuas finanças e qualquer coisa, você vai ter que agir diferente do que todo mundo está fazendo. E aí o que acontece? Se você pensa assim, essas pessoas que saíram de 25 anos de idade até 65, são 40 anos. Então pensa assim, 40 anos. Se você pega uma jornada de 8 horas por dia, 8 horas por dia, 5 dias na semana, 8 vezes 5, vezes que sejam 50 semanas, você de repente tem mais férias, vezes 40 são 80 mil horas. Você tem que ser bom em alguma coisa. Amém. Você tem que ser um especialista. Os estudos dizem que não precisa, em 5 anos você é um especialista em alguma coisa. Se você fizer repetidamente e focar naquilo ali. Você vai ser bom simplesmente, se você fechar a pressão que você tem de se conformar e as distrações, você vai ser bom em algo em 5 anos.
Então, esses estudos dizem assim, você deveria ser bom em alguma coisa, não existe trabalho menos nobre que outro. Se você é um professor, você vai ser um professor. Que as pessoas vão querer a tua professorância. Amém? Eu estou exigindo o português está bom. O que acontece? Isso é o que eu sei fazer. Se você se dedicar a fazer com excelência algo que é o teu chamado, repetidamente, sem te distrair, você vai ser bom naquilo. E isso vai produzir algo na tua vida e você vai ser próspero e abençoado por isso. Amém. E aí, é claro, você gera algo, é isso que você tem. E não entrando no lado das finanças, eu queria focar nesse uso do tempo. Qual é a conclusão que nós chegamos no mundo que nós estamos vendo? Nós somos treinados a não pensar. Você faz por impulso, você responde a estímulos. Porque você foi a tal lugar? Todo mundo foi. E você vai, e daqui a pouco você não consegue viver sem estímulos. Você não consegue parar. Marta, segura, para um pouquinho. Vede prudentemente como andais. Cada dia, nós precisamos parar aos pés de Cristo e dizer assim, Senhor, ouvir a voz dele. Essa é a razão porque nós reunimos semanalmente. Você ajusta o teu compasso, a tua bússola no coração de Deus para dizer assim, para me manter no caminho. Amém. Vede se estás na fé. Amém. Desembaraçando de todo o peso, do pecado, da pressão. Eu corro a minha carreira. Amém. E essa tua carreira pode ser um advogado, pode ser um empresário, pode ser um pastor, pode ser um pai, uma boa mãe, não importa. O que você foi colocado nas tuas mãos por Deus, você faz com excelência e você faz. Tudo quanto fizer, seja em palavra, ação, o que você fizer, você vive para completar a tua carreira e se tornar um expert. Pensa bem, uma mãe, ela se torna a mãe. E sabe o que acontece? Você colhe os frutos disso e você começa a ensinar, porque você... Imagina, é impossível você não evoluir, expandir se você for um especialista em alguma coisa. O mundo está procurando por gente que faz certas coisas com excelência. Então, aí vem meu ponto, em Hebreus 5, meu próximo ponto. Nós estamos sendo treinados a não pensar. Por que você escolheu essa profissão? Porque é que dá mais dinheiro, todo mundo está indo, eu vou junto. Você, não, o que Deus tem para você? Amém. Por que você tem isso? Ajusta. Nós precisamos começar a ajustar. E, meu irmão, não importa onde você está na tua jornada. Essa é a hora, a Bíblia fala, vede prudentemente como andai. Amém. Te rende e o Senhor vai ajustar nossa bússola, porque é uma carreira a correr, é uma vitória a alcançar. Amém? Não é esse o conceito, há uma vitória a alcançar. Nós não estamos correndo sem meta. Paulo usa essa expressão, nós estamos desferindo golpes no ar, mas não estamos indo a lugar nenhum. Encontros com Deus estreitam a nossa visão e focam a nossa vida, e você diz assim, eu sei, o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é lâmpada para o meu caminho, ele vai apontar o caminho a seguir. Amém? Amém? Então, Hebreus 5, diz assim, a esse respeito temos muitas coisas, versículo 11, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir, pois com efeito, quando devia ser mestres atendendo ao tempo decorrido. Olha o que ele está dizendo. Em virtude do tempo decorrido, de vocês estarem sendo expostos aos caminhos de Deus, vocês já deviam ser mestres nas coisas de Deus.
O que ele está dizendo? Se você tivesse usado o tempo propriamente, não te distraído, te especializasse em meditar dia e noite e praticar as coisas do reino, você seria mestre já. E aí Paulo diz assim, eu tenho que voltar a ensinar de novo os princípios elementares, as coisas. Nós estamos voltando. E, meus irmãos, e todo mundo acha o máximo de você. Que bênção, amém. As pessoas estão ensinando a gente a fazer tiririm-tim-tim. Amém, que bênção. Mas nós já devíamos ter passado desse ponto. Nós estamos sendo pessoas, muitas vezes, e dentro da igreja, nós estamos atendendo a carência e baixando o nível para atender. Eu quero só aprender tiririm-tim-tim. Então, amém. Como você quiser, amém, nós vamos te dar o tiririm-tim-tim. Não. Você precisa ser compassivo com o momento que nós estamos vivendo, mas tem que levantar o nível. Deus tem algo a ser feito e você tem que levantar o nível. Deus tem mais do que taranã-tantã para você. Amém? Deus tem muito mais do que taranã-tantã para você sobreviver nessa terra, fazer certas coisas, ficar feliz, ter o teu grupinho, amém? E fazer outras coisas. Não, Deus tem uma carreira, Deus tem um chamado, Deus tem uma eleição, Deus tem um plano glorioso nessa hora, amém? Amém? Então, o que é que você senta nesses bancos para ouvir? A direção do caminho e não resolver um problema, um ato. O objetivo da instrução da igreja local é te ajudar a entender as coisas de Deus. Paulo, o autor aos Hebreus está dizendo assim, vocês têm necessidade que eu explique de novo. O que isso tem a ver? Eu preciso explicar que é importante semear, porque você ainda não entendeu. E eu preciso voltar a explicar o segredo e a lógica e o entendimento sobre plantar e colher. Porque vocês já deviam ser experts em plantar e colher e nós devíamos estar andando em outros assuntos, mas eu tenho que falar de novo sobre dízimo, oferta. É importante, meus irmãos. O que a palavra de Deus está dizendo? Eu estou tendo que explicar de novo. O que é explicar? Eu estou tendo que dar entendimento a esse princípio. Porque se você não entender por que esse princípio existe, você não vai fazer isso. Então, a função da igreja... Paulo, na verdade, Davi diz assim, Senhor, dá-me a inteligência dos teus estatutos. O que ele está dizendo? Os estatutos de Deus, tipo assim... Coisas que Deus pede de nós, regularmente, eles são meio assim, para que fazer? Por que ir na igreja todo domingo? E sentar aos pés de Cristo todo domingo, se eu já sei o que tenho que fazer? Para quê? Não vai me agregar nada. Exatamente o que é isso. Você não entendeu ainda o que acontece quando você faz algo regularmente e senta aos pés de Cristo. O entendimento do princípio você não tem, você conhece o princípio. Você sabe que tem que ler a Bíblia, você sabe que tem que ir na igreja, você sabe que tem que tomar ceia, você sabe que tem que amar, você sabe que tem que perdoar, mas você não tem um entendimento do princípio e por isso que nós não fazemos. A razão porque nós não praticamos algo é porque nós não temos entendimento o que eu fazer isso regularmente, onde eu vou chegar? Porque nós somos treinados pelo sistema a fazer coisas no sabor das emoções. Hoje eu vou fazer uma coisa, amanhã eu não vou fazer isso e vou fazer outra coisa. Ou seja, o sistema está te ensinando a não ir a lugar nenhum. Você só vai chegar em algum lugar se você repetir o processo. Você só vai ser bom em algo se você repetir o processo. A Bíblia fala, nesse mesmo texto nós vamos ler, pela prática tem as suas faculdades exercitadas. O pianista, ele tem 80.000 horas. Quando chega aos 65 anos, se ele praticar todo o tempo, ele tem 65.000 horas. Ele sabe
o peso de dar na tecla com o negócio, com o molejo do corpo, com a mão no lugar certo, que não só passa a ser uma música quadrada, mas passa a ser algo, amém, que tem um espírito por trás daquele negócio, porque não é só algo quadrado de fazer uma regra, mas você reparte quem você é naquele negócio. Eu tocava saxofone, eu aprendi isso. O meu professor dizia assim: ô Flávio, músico canta no instrumento. Ele dizia para mim. Essa é uma frase que eu nunca esqueço. Canta no instrumento. Tipo assim, não seja té, 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 té. Ele falou assim. Mas você só chega nesse lugar de excelência pela prática, onde você domina as tuas faculdades e você agora pode algo de excelência, o bom perfume de Cristo começa a aparecer. Amém. Então, esse mesmo texto, Hebreus 5, diz assim: ele tem necessidades de leite, de novo, de leitinho, porque o alimento sólido é para quem tem. O versículo 13, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. O que é um inexperiente, meu irmão? É aquele que não pratica. Inexperiente na palavra da justiça. Lembra o que a palavra de Deus fala? Pratiques a justiça. Quem é inexperiente na justiça não pratica a justiça. Quem, Senhor, há de morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, pratica a justiça. E de coração fala, ele não fala eventualmente, ele fala, ele é quem ele é. A palavra da justiça, ele é inexperiente, ele é criança ainda. Ele está fazendo taranatata, taranatata. A inexperiência, o que Deus quer levar? A inteligência dos mandamentos de Deus, ela vem pela obediência e pela prática. E aí diz assim, o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, amém, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, como também o mal. Então, o que acontece? De tanto você sentar aos pés de Cristo, meditar dia e noite, as tuas faculdades, você vai enquadrando o teu sistema, o mundo vai morrendo para você, Deus vai crescendo em você, você vai renovando a tua mente e as tuas faculdades, a tua precisão de corte vai aumentando. Não seja novo na fé, neófito, mas a habilidade de dividir, manejar corretamente a palavra da verdade, que só acontece pela prática, pelo exercício, pela prática. E é por isso que a palavra de Deus nos convida. Medita dia e noite, para que você se torne excelente no conselho de Deus. Se você agir como a maioria, você nunca vai se tornar um adulto, não vai atingir os 5% e não vai acertar no alvo, se você não enquadrar a tua vida. E, meus irmãos, a grande lição para nós é isso, é saber calar as outras vozes, ouvir a voz de Deus e não se importar pela pressão que tem de você estar construindo uma arca. Amém. A única maneira, você pensa bem, meu irmão, qual é a característica que Deus precisava em Noé? Alguém que ele ia ser pressionado ao extremo. Nunca choveu, ô Noé, sai daí. Ele ia aguentar desprezo, deboche, ridicularização, amém, zombação, amém, tudo. Eles iam avacalhar, nunca choveu, não é maluco, não é isso, eles iam boicotar, fazer tudo. Deus precisava achar alguém íntegro e justo, a um certo ponto, para ouvir a voz de Deus e levar até o fim aquela arca. Com a pressão de ser o único, amém, no meio de uma geração pervertida e corrupta.
Tinham 12 espias. 2 aguentaram firme. 10 sucumbiram à pressão da maioria do povo. Que diz, é complicado, vai ser difícil, não vai dar nada. 2 aguentaram o tirão. Disse assim, é complicado, realmente é complicado. Tem gigante mesmo, mas nós vamos destruir com esses caras. Porque maior é Deus. Amém? Qual é a visão de quem completa a carreira? Qual é a grande força que você tem que ter para completar a carreira? Você tem que ter caráter. Caráter se desenvolve pela prática. O que o caráter faz? Você tem a faculdade exercitada. Você não mente, você não mente, você não mente, você corrige quando mente, você é treinado, não mente, até o ponto que você diz assim, ó, não importa se a minha vida está em jogo, eu não mento. Mesmo diante da morte, eu não refugo. Fui com aqueles homens, Daniel e a turma dele. Então, o que acontece? O que Deus está procurando? Por interessante que seja, Deus quer derramar o seu Espírito na nossa vida, mas Ele precisa trabalhar no nosso caráter. Ele precisa trabalhar nos odres. Ele precisa trabalhar nos nossos impulsos. Ele precisa trabalhar na nossa carne, que aí você vê central no reino de Deus, domínio próprio, disciplina, controle, caráter, central. Quem há de morar no meu santo monte? O homem íntegro, que pratica a justiça. Nós não podemos ser ocasionais na prática de justiça. Nós praticamos a justiça sempre, porque esse é o caminho que nós escolhemos. Eu pratico justiça. Amém. Você escolheu, tá, mas ninguém faz. Eu faço. Amém. Tá, mas ninguém está indo nessa direção. Eu vou. Tá, mas por que está indo na direção? Porque essa é a direção que Deus me deu. Amém? Você precisa... Então, o que nós estamos formando? O que Deus quer na sua igreja? A igreja é o sal da terra. Então, o que você vai ver? A igreja é a minoria num planeta que nós vivemos. E Deus sempre vai trabalhando. Ele tem um povo de Deus, depois ele tem alguns líderes, depois tem uns espias, e sempre sobra para um remanescente. Sempre sobra para aqueles poucos, 5%, 2%, aqueles que dizem assim, ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Ah, mas não é moda, não importa. Você, aula de piano, prática. Não mente. Ah, mas ninguém está vendo. Não mente. Ninguém está vendo. Não mente. Todo mundo mente. Eu não minto. É isso que você tem que formar os teus filhos. Se você quer que os teus filhos atinjam algo, você tem que discernir. Nós, como pais, líderes, pastores, amém, nós temos que olhar essa geração e dizer assim, eles estão andando com a maioria ou não. Se eles estão andando com a maioria, eles não vão chegar lá. É simples. Isso é ruim? É uma coisa condenatória? Não, isso é um sinal de alerta para nós orarmos mais e estarmos atentos à voz de Deus e ajustarmos o curso nessa hora. Amém? Isso é o que se chama, se o meu povo se humilhar, se posicionar corretamente, então eu vou ouvir do céu e eu vou operar. Não é, a palavra de Deus nunca é condenatória, ela sempre vem porque ela quer. Se você está ouvindo a voz de Deus, é porque você tem chance de reverter tudo. Amém? Tudo. O que for. Porque Deus não considera tempos que nós não sabíamos o que fazer. Deus sempre é redentor. Amém? Deus sempre é redentor. Amém? Que Deus visite a tua casa, meu irmão. Mas mais do que isso, foca na tua própria vida. Nessa manhã. Eu tomo decisões porque é mais fácil, porque todo mundo faz, porque todo mundo vai para o mesmo lugar, todo mundo compra a mesma coisa, todo mundo gasta da mesma maneira, todo mundo tem um cartão de crédito top, todo mundo usa aquilo, todo mundo faz aquilo, ou eu sou capaz, e eu não tenho problema nenhum, eu sou capaz de ser diferente e não me afetar. Isso é uma graça de Deus. Amém? Isso se chama remir o tempo. Porque daí o que vai acontecer? Tudo que todo mundo está fazendo em cópia,
coisas que não levam a lugar nenhum, você está focado no teu destino. Prossigo para o alvo. Então, nós estamos falando de excelência e é importante conhecer a vontade de Deus para a tua vida. Amém? A implicação dessa palavra implica assim, o que a outra pessoa está fazendo, não importa, é a tua vida. Procura conhecer a vontade de Deus para a tua vida. Amém? E uma das coisas que me incomoda são as pessoas mais velhas no reino de Deus, muitas vezes, e muitas vezes pais que puxam você, eles são a maioria e tiram você do foco. Esse é um problema. Não, todo mundo vem, vamos, não, nada a ver. Como assim? Está te tirando do foco. Ele não anda no foco e está dizendo assim, não. Amém. E Jesus sempre estava brigando com algo. Vocês também querem ir embora? E ele estava dizendo assim, ó, ele fazia, e os discípulos disseram, para onde que eu vou? Tu tens as palavras, tu está nos alimentando, as palavras de vida eterna, tu tens o caminho, a luz, e eu estou indo numa direção. E o grande teste da nossa vida é o domínio próprio. Amém? As concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos, a soberba da vida, os cuidados desse mundo, tudo concorre com esse plano de Deus para a nossa vida. Então, parte da nossa caminhada, que uma mudança de ajuste no nosso comportamento e na nossa mentalidade, é pensar não como um ato e um evento, mas como uma jornada. A nossa vida é uma jornada, não é um evento. Então, nesse contexto, o que é importante? A palavra de Deus. Por que nós precisamos sentar aos pés de Cristo? Porque Ele vai nos dar a inteligência dos mandamentos dEle, e você vai dizer assim, Jó, diz assim, ele gastou um tempo na aula particular, no Zoom com Deus. Deus conectou o Zoom celestial lá e falou com Jó. Jó, vamos conversar um pouquinho, deixa eu te ensinar algumas coisas, eu vou te explicar. O que Deus estava fazendo? Explicando, mostrando, ajustando, até que Jó diz assim, eu entendi. Captei a mensagem. Entendi, meus olhos se abriram. E aí ele falou assim, puxa Deus, eu estava resistindo aos teus planos, quando teus planos são maravilhosos, Deus. Eu não sabia que podia usar essa erva com esse sal, com esse negócio, nesse contexto, e tomar a cruz era uma bênção, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus me perdoa. O que é isso? Você ganhou entendimento do reino de Deus. E aí o que você faz? Quando você tem um entendimento, você opera com mais foco. Você faz por opção. Amém? Os dias diante de nós, meus irmãos, não prometem facilidades. Amém? E nós precisamos estar preparados. E o grande aprendizado para nós nessa hora, se você for e seguir o curso desse mundo, você vai andar com a manada e seguir as mesmas coisas. Você vai trabalhar, fazer um monte de coisa. Você imagina o povo de Israel no deserto. Amém? Experimentou milagres, maravilhas, mas não entrou na terra. Amém? Algo no coração deles, eles não conseguiam se controlar, eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. Eles estavam testando, dizendo para Deus, Deus, isso aqui aconteceu na nossa vida porque tu não tem sepultamento, né? Não tem cemitério suficiente, cova suficiente no Egito, né? Tu quer matar a gente. E é isso que nós vivemos, o inimigo jogando sugestões e dizendo que a pior coisa que tem no planeta é ser fiel a Deus. A melhor coisa que tem no planeta é ser fiel a Deus e estar bem no centro da vontade do Senhor. Amém. No momento que você entende isso, você coopera com Ele. Amém. E você começa a operar nessa direção. Então é impressionante assim como nós estamos lidando com essa prática. A Bíblia fala que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, e aí você faz o domínio próprio. Ou seja, tem algo que tem que frutificar pela prática, pelo exercício, nós temos que desenvolver.
É um dos textos uma das coisas que eu ensino para os jovens, talvez um dos versículos mais importantes, aquele que tem domínio próprio é mais forte e mais eficiente do que aquele que controla uma cidade inteira. Domínio próprio. Controle. Você lembra, o tempo trabalha a nosso favor, é nosso amigo. Mas impulsos, todos os impulsos são nossos inimigos. E o inimigo está ali, ativando todos os impulsos possíveis. E nós vivemos por corrida de um lado para o outro, e quando Deus diz assim, uma coisa é necessária, na verdade, senta aos meus pés. Senta, amém. Desliga a televisão. Desliga a televisão, desliga isso, desliga aquilo, faz o que você for necessário. Você senta aos pés de Cristo e diz, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Ele ajusta o teu coração, ele te dá revelação. E esse é o conceito de revelação. O Espírito Santo nos foi dado para mostrar a nós e revelar o que por ele nos foi dado gratuitamente. O Espírito Santo é um professor. Ele vai dizer assim, junta essas peças, isso aqui que eu estou te direcionando, assim, vai nessa direção e você vai começar a ter entendimento. Porque o que acontece, meu irmão e minha irmã? Você precisa fazer algo por decisão própria. Amém. Que é o oposto de viver pela maioria, fazer o que os outros Você sabe que me forçaram a fazer isso. Não, eu tomei essa decisão porque eu avaliei a situação e eu creio que essa é a vontade de Deus para a minha vida. Amém. E eu assumo as consequências, fui eu que decidi. E se eu errar, amém, graças a Deus pelo perdão de Deus, Ele vai me ajustar, mas eu tenho uma coisa no coração, é prosseguir para o alvo. Eu tenho um alvo, amém, e eu ouvi muito bem, servo bom e fiel. Se você olha no final do Sermão da Montanha, versículo 7, Jesus diz assim, não é porque você diz Senhor, 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 que você vai entrar no reino de Deus. E aí ele diz assim, mas Senhor, nós temos feito isso, feito aquilo, feito aquilo. E aí ele diz assim, vocês não praticam a justiça, vocês praticam a iniquidade. Ou seja, você pode estar num caminho errado e fazer algumas coisas boas. Mas você está num caminho errado. Então o que acontece? Essa é a confusão que existe muitas vezes no meio do mundo mesmo. Mas ele é uma pessoa tão boa, ele faz tantas boas obras. Você pode fazer boas obras, mas o teu coração não está inclinado, você não segue um caminho. A realidade do que está em jogo na nossa vida é o seguinte, Cristo é o caminho e você segue a Ele. Amém. Então você anda com Ele, você se rende a Ele, você segue o caminho com Ele. Então, para a gente concluir nessa manhã, Mateus 17. Essa é a razão porque aquele caminho de Emaús, meditar dia e noite, é só meditando e sentando um pouco. Você não sabe a diferença que faz você parar uns 20 minutos antes de começar o teu dia e sentar e botar em ordem os teus pensamentos. Você não faz ideia do que é. Inclusive, essa é uma prática de pessoas bem-sucedidas. Eles definem, eles acordam, tal hora. Estava lendo, a gente estava conversando, certas práticas que existem por aí. Você acorda cedo, você não toma café antes de tomar banho, você passa 20 minutos meditando e definindo os teus alvos do dia, você ajusta a tua ordem, lê alguma coisa e aí depois larga. Ou seja, o que você faz? Você posicionou a tua vida e aí correu. O que a maioria faz? Você acorda, amém. Você acorda rolando e vamos embora, amém. Até que chegar no meio do dia, por que eu fiz o que eu fiz, gastei o que eu comi, fui onde eu fui? Eu falei, não sei, amém. A vida, amém. Penso, eu sou guiado pelo Espírito. Não é guiado pelo Espírito, você vai com a manada. O Espírito é bem claro e consciente, ele não força no nosso caminho, ele fala conosco e você decide. Essa é a inteligência do caminho de Deus. É uma bênção poder sentar alguns minutos e ordenar os teus... Sério, parar, pensar, hoje eu tenho isso, o meu dia é assim, eu tenho essa dificuldade, eu tenho esse assunto, e você sentar aos pés de Cristo e dizer, Deus, antes de eu sair me agitando e atacando
atacando certas coisas, sem, Senhor, me dá a sabedoria, você passa e processa, e uma das coisas que você vai ver é que tem certos problemas que você vai resolver, automaticamente se resolve ao longo do dia, que você ia atacar, mas você esperou o coração de Deus e Deus resolveu para você e está resolvido. Por quê? Você pratica envolver Deus. E o que acontece, meus irmãos? Essa é uma das boas práticas. Então, o que você faz? Daniel tinha essa prática. 3 vezes ao dia, parava tudo. É a prática da oração que te faz ficar expert na administração do teu tempo e da tua vida. Por que não adianta orar um dia? Qual é o benefício de você orar hoje ou ir na igreja? Você sabe, eu bato nessa tecla, mas é a tecla que Deus me sempre... Eu tenho um conselho que eu dou, desde que eu me conheço, público, para qualquer pessoa com qualquer problema. Diz assim, experimenta fazer um teste para 2, 3 meses, vir na igreja todos os domingos, chega no horário quando começa, né, não atrasado, e sai quando termina. E vê o que vai acontecer, depois a gente conversa. Esse é o meu conselho que eu dou há 20 anos. Então, eu não tenho por que eu não continuar falando meu conselho, porque eu sou uma pessoa, amém, consistente. O que isso está implicando? O que significa você fazer uma coisa sempre? É que a consistência de ser feito abre a porta para as outras áreas. O que Deus está procurando é consistência, não é eventualidade. É só isso. Deus está procurando alguma coisa que você faz consistentemente para Ele. É só isso que Ele está procurando. É simples. Tem algo especial no coração de Deus. Tem algo tremendo e especial no coração de Deus, que quando Ele vê alguém que se decide obedecer a Ele e faz de tudo para fazer aquilo que Ele pede. Por mais simples que seja. Amém. Coisa simples. É uma coisa simples. Deus, por exemplo, te orientou, eu vou orar a oração do Pai Nosso todo o dia antes de começar o meu dia. Ok? Foi uma orientação que Deus te deu para remir o teu tempo. Tá? Aí o que você faz? Você acorda de manhã, e você ora o primeiro dia, você está empolgado, porque você tem aquela visão inicial. Aí no segundo dia você também faz, você vai perdendo, a carne vai começar a ver o seguinte, ele é sério naquilo que ele está fazendo, aí começa. Amém? Aí você começa a ficar intoxicado, e aí você esquece. Aí o que você faz? Deus, eu estou fazendo isso em devoção, consagrando o meu tempo para Ti. Não é uma obrigação. Eu estou consagrando isso porque a Tua palavra diz. Orai sem cessar, em tudo é graça. Eu estou transformando todo esse conceito em algo simples. Eu vou orar a oração do Pai Nosso todas as manhãs. Ou seja, você pega todo o conceito bíblico de Deus, de medita dia e noite, de senta aos pés de Cristo e transforma numa simples obediência. Eu vou fazer. Como que eu posso observar o teu mandamento? Já sei. Eu vou, e Deus te dá essa instrução, eu vou fazer a oração do Pai Nosso. Você está meditando nas Escrituras, você está orando e você está acalmando o teu coração diante de Deus. Numa simples coisa. Aí o que você faz? O que você precisa fazer agora? Deus quer ver consistência, se não é simplesmente uma coisa de... Então, o que você faz? Eu faço isso todo dia. Se tem chuva, sol, se tem aniversário, se não tem aniversário, se eu estou de viagem, se eu estou dentro do avião, eu me lembro de fazer certas coisas dentro do avião. Eu estou dentro do avião, é tal hora eu vou fazer. Por quê? Porque isso mostra o teu apreço e a tua devoção. É um sinal de amor a Deus. O que Deus quer ver? É só na prática da justiça que o nosso amor a Deus é medido. Então, o que acontece, meus irmãos? Deus, pensa da seguinte maneira, o que adianta você louvar a Deus um dia e no outro dia amaldiçoar? A própria palavra de Deus diz, é a fonte. Pessoal, qual é a conveniência que existe que a tua boca, louva a Deus numa hora, abençoa as pessoas e depois amaldiçoa? Não pode sair da mesma fonte coisa doce e amargosa. A Bíblia diz assim,
Então, o que a palavra de Deus nos instrui? Em vários ângulos, o que ele está nos ensinando é o seguinte: Deus está atrás de consistência. Só isso. Que você ama a Deus e ama até o fim. Ah, mas eu só sei fazer isso. Faz só isso. É na observância, atentamente, na observância de algo diário, semanal, em algo, num ciclo que Deus escolhe, que te torna expert naquilo. Amém. E é impressionante quando você faz algo, simples que seja, em devoção a Deus, é como se a tua vida começa a ser estruturada e o reino de Deus começa a se ajustar. É impressionante isso. Então, quando você fala assim, tem que ler a Bíblia todo dia, pastor, eu não sou legalista, não sou da tradição. Mas não tem nada a ver com legalista e tradição. Você mente todo dia, então você é um legalista, uma tradição errada. Você não tem tradição, então você tem um problema. As desculpas que se usam. Amém. Amém. Eu moro na casa da minha esposa todo dia, durmo na mesma cama. Ô, pastor, que tradição, é legalismo. Sim. Amém. Amém? O que acontece, meus irmãos? Você quer chegar em algum lugar, você tem que fazer alguma coisa repetidamente. É isso que te dá. É isso que te forma uma pessoa experimentada. Então, você pode escolher na tua vida. Eu quero ser uma pessoa experimentada e eu quero completar algo e chegar em tal lugar. Então, você escolhe. E aí, Deus, e o que acontece? Deus vai visitar você e vai dizer assim, isso, implementa na tua vida. Isso aí, ele tem um plano, ele está posicionando você, ele está mirando o caminho, estreitando as opções e dizendo, se você atentamente ouvir a minha voz e cuidado de fazer precisamente todos os dias. Pensa bem, meu irmão, você sabe que a tua dieta está complicada, tá? Aí você escolhe fazer durante um mês, fazer uma dieta toda especial, porque você sabe que vai ter muito benefício. E depois dos outros 11 meses você volta ao normal. Qual é o benefício? Não tem nenhum benefício. Tudo na vida implica consistência e você permanece em mim. Então, qual é a lógica de Deus? A lógica de Deus é você encontrar Ele e você, amém, é tocado por Ele e você permanece nesse caminho agora. Coisas que você vai fazendo sempre. É a prática do reino de Deus. É a prática da presença de Deus. Amém? Então, como você tem que olhar? Tem coisas que você faz repetidamente na tua vida que mostram onde você está indo. Então, como nós vivemos hoje? Nós somos pessoas que estão atacando 500 mil frentes, lidando com 500, dando opinião a 500 mil coisas, e ao mesmo tempo o que acontece? Dá um senso de que nós estamos envolvidos em muita coisa, mas na prática nós estamos rodando e parados, não estamos indo a lugar nenhum. É quando você pega algo dessas coisas, onde o Espírito Santo de Deus visita você e diz assim, e direciona você, e você começa a caminhar nessa direção. O que é? Anda na sabedoria de Deus. O que é andar na sabedoria de Deus? Você faz algo hoje, amanhã você faz também. Os passos do homem bom, do justo, são ordenados. Você é luz para o teu caminho, não é para um evento. E o que acontece? A igreja pode virar um evento, e por isso que nós temos esse evento. Eu fui hoje na igreja, fui abençoado, sigo a minha vida. A igreja é um caminho, é uma jornada de andar com Deus, porque você está dando passo em cima de outro passo, e aí o tempo vai compondo em cima, uma palavra em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra, fidelidade, e você vai começando a enxergar o reino de Deus totalmente diferente. Com o risco de nós sermos infantis hoje. Existe muita criancice no reino de Deus hoje em dia. Mas pastor, Paulo usa a expressão, e Jesus disse que é para nos tornar como uma criança. Uma coisa é se tornar como uma criança, outra é fazer criancice. É diferente. Amém?
Diferente. Nós estamos falando criancice. Amém? Então, Mateus, vocês estão aí, Mateus 17, para a gente ir finalizando. Um versículo antes, Mateus 16, versículo 28. Em verdade, vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ver o Filho do Homem no seu reino. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia. Você tenta entender, meu irmão. Só 3 foram. Tem uma razão porque só 3 foram. Amém. Você é capaz de subir no monte sozinho? Deus quer falar com esses 3. Essa experiência era para os 3. É interessante que esses 3 homens, depois na jornada deles, fazem referência a esse momento. Foi fundamental para eles esse encontro com Deus para decidir e posicionar a jornada deles e definir a bússola dele pelo que ia acontecer. Ele foi transfigurado diante deles, o rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele. Imagina a cena. Jesus sobe para orar num monte. Ele já tinha ido do outro lado. Lembra que ele foi no Getsema orar, levou alguns discípulos? Então era uma coisa normal. Ele pegou esses 3, sobe no monte para orar. Ninguém sabia, eu vou subir e vai ter a transfiguração. Eles não sabiam, eles foram orar com Jesus. Você não sabe o que Deus tem preparado, amém? Lugares que Ele te chama. Mas ninguém vai. Irmão, nós precisamos parar com esse negócio. Você tem a tua carreira. O outro tem a outra carreira. Ele foi orar, amém. É impressionante, o foco que você vai ter e o que você vai alcançar se você for capaz de aguentar e calar as outras vozes. Num outro evento similar, Eliseu segue Elias amém, a galera, a turma, teu patrão vai morrer. Se eu sei, fica quieto, não incomoda. Às vezes eu acho que a gente tem que dizer isso para as pessoas. Mas para certos líderes tem que dizer vai pastar, amém? Para outros você tem que dizer assim, não enche, fica na tua, não me atrapalha, eu estou indo numa direção. Eu quero, amém? Vocês não sabem o que eu estou buscando, então não me incomoda. O que nós faríamos? Tem que dar atenção para as pessoas, né? As pessoas, afinal, a gente tem que ser tolerante. Esse é o problema que nós não temos capacidade de discernir certo e errado, quando é hora de dar atenção, quando é hora de dizer arreda, está me atrapalhando, e quando é hora de estender a mão. Essa é a função do discernimento. É só no teste da verdade, andando com Deus, que você, na hora H, vai dizer assim, isso é uma tentação. Fica quieto, estou sabendo, e você não dá bola e segue. Aí você segue 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Calai-vos, eu sei o que está acontecendo. Não incomoda. Amém? Fica na tua, cuida do teu quintal. Amém? Cuida da tua. Aí você tem que dizer, você não devia estar pensando no que Deus tem para a tua vida? Olha só, as pessoas estão se metendo na conversa dos outros, estão perdendo tempo de ouvir o que Deus tem para eles. Amém?
E aí Eliseu vai lá e cala as vozes, cala as vozes. E, meu irmão, pressão de pessoas próximas. Cala a voz, educadamente, sempre. Amém? Com estilo. Mas você segue. Por quê? Porque você está com algo. Eu quero a porção dobrada, meus amigos. Eu quero ser 5%. Eu quero ser independente. Eu quero chegar lá no topo. Por isso que você faz. Mas por que você está fazendo isso? Porque eu quero a porção dobrada. E se eu ficar entretendo com vocês, meu irmão, a porção dobrada é só para um. Amém. Se eu ficar com um bando de profetas, ele vai pegar a dobrada e dividir para todo mundo. Amém. Um vai receber a dobrada. Então é o seguinte, se você quer ser a maioria, você não vai atingir aquelas coisas que Deus quer te dar. Amém. Você vai ter que lidar. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, grande é o vosso galardão. O que Jesus está dizendo? Te mira no galardão, mira naquilo que eu estou mostrando para você e aguenta essa pressão. Aguenta a pressão. Continua firme na fé. Amém? Sem resvalar, sem esmorecer, você continua. E Abraão, firme na fé, sem enfraquecer, continuou crendo em Deus e andando. E ele viu algo, um milagre. Amém. Prossigo para o alvo, desembaraçando do peso. 5%. Amém? Amém? Eu estou crendo que eu falo, porque tem um grande número de 5% aqui nessa casa. Amém? Essa é a razão, porque a mensagem é por 5%. Amém? Amém? Essa é a direção que Deus me deu. Deus me deu a direção para pregar por 5%. Jesus veio na terra e pregou para 12 pessoas. A multidão comia da bênção, mas ele estava mirado nos 5%. Eu não posso pregar para a maioria, eu tenho que pregar por 5%. Amém? Amém? Porque pode ter 1 ou 2 pessoas nessa casa que queiram ser os 5%, eles têm que ser, amém, atendidos. Amém? Você mira no alto. E essa é a razão porque nós não podemos baixar o padrão na igreja. Você prega lá em cima. Você prega lá em cima. Todo mundo é atendido. Se você prega embaixo, os de 5 vão ter a tendência de virar a multidão. Amém? Aí apareceu. Imagina o evento, eles estavam orando, e de repente, o rosto de Jesus brilha, vestes brilham. Amém. Moisés e Elias aparecem. Pedro começa a falar, Senhor, bom é estarmos neste local. Amém. Bom é estarmos aqui. Vamos fazer, se tu quiser, né, se for da tua vontade, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para... Amém. Elias, uma para Moisés e uma para ti. A gente fica aqui curtindo o momento, né? Experiência que nós vamos contar para o resto da vida para os nossos netos. Mas uma experiência gloriosa que nós vimos a glória de Deus, né? E aí o que acontece? Pedro estava nessa conversa de montar as tendas, né? Olha só, ele está ali e uma nuvem aparece. Nuvem luminosa e de dentro da nuvem a voz de Deus. Esse é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Então a nuvem da glória do Senhor, na pessoa do Espírito Santo desce ali, você vê Jesus, o Espírito Santo, Deus movendo naquela experiência gloriosa que tem um objetivo: posicionar aqueles 3 para a jornada que estava diante deles. Eles, de todos os discípulos, iam enfrentar grandes problemas na vida deles. E eles precisavam ter uma instrução específica para o chamado deles. Esses 3, eles olham para trás e fazem referência. Quando eu li o texto de 2 Pedro 1, no início da reunião, Pedro está fazendo referência lá no final
dizendo assim, no monte nós ouvimos a palavra. Essas pessoas, eles fazem referência, a bússola dele foi definida, esse é o caminho, anda. E essa experiência não foi uma experiência para contar para os outros, foi uma experiência fundamental para a jornada deles. Esses momentos na presença de Deus não tem a ver se foi bom ou não foi bom. Eles compõem no processo de treinar e posicionar você para a jornada que está diante de nós. E as coisas que estão diante de nós não vão ser muito simples. É para isso, é para posicionar você para essa carreira. E aí, o que você vê nesse texto aqui, até aquele momento, você percebe que os três, eles estavam sendo posicionados. Lembra, eles são que nem nós, eles estavam sendo ajustados. Imagina a experiência, o valor que o judeu dá para Elias, para os profetas e para a lei. Amém? E aí, Deus do céu vem o seguinte, olha, vocês estão aí conversando, mas deixa eu dizer para ti, segue a Cristo, ouve a voz de Jesus, esse é o meu filho, esse é o centro de todas as coisas, você usa tudo que você tem na tua vida, tudo é importante, amém, as tradições que vocês estão tendo e tudo que vocês tiveram, mas esse é o meu escolhido, ouve ele, amém? E nós precisamos, no meio de tantas vozes, de tanta opinião, de tanta coisa, é como se Deus estivesse falando para a igreja, ouve a Cristo e segue a Cristo, amém? Você não segue pessoas, não segue uma religião, não segue um grupo, não segue o mundo, você segue essa pessoa. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Onde ele mandar, onde ele for, eu vou. Amém? Amém? E nós, igreja, somos seguidores de Cristo. Amém? Nós somos discípulos de Cristo. E aí os discípulos, amém, caíram de bruço, no chão, caíram de bruço, tomados de grande medo. E uma das razões porque estavam com grande medo é porque eles viram a glória de Deus. E todo mundo, ao longo do Velho Testamento, que diz que é exposto à glória de Deus, morre. Amém? É simples. Amém? É uma das realidades. Você é exposto à glória de Deus, você morre. Ninguém que viu a face de Deus viveu. Amém? E aí, você vê a experiência de Moisés ou de Elias, onde ele passa, a glória do Senhor passa, ele cobre as costas. E nós estamos lidando com Deus do universo. Amém? Então, os discípulos treinados nesse assunto, eles olharam e disseram assim, estamos fritos. Amém? E aí Jesus vem, ele diz, não temas. Ele vem e toca neles. Ele diz, é como se ele diz, aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus e diz, erguei-vos, não temas. Então, eles levantando os olhos, ninguém viram senão Jesus. Eles tiveram uma experiência que ajustou a bússola deles para a jornada que eles tinham. Para a carreira que eles tinham, diante de estava proposta. Jesus sobe ao monte, o Espírito Santo desce, a glória de Deus vem, ele posiciona, ele fala, ele diz assim, esse é o caminho, anda nele. Amém? E, meus irmãos, esse é um tempo que eu lembro, se eu não me engano, é o livro de Jeremias, que diz, ponde-vos à margem do caminho. Amém? Perguntai às veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele. É um momento importante na história da igreja, na história do mundo, e o que vai nos fazer, de alguma maneira, sermos úteis, completarmos a carreira e fazermos algo de valor na terra e desfrutarmos da bênção de Deus, é seguir a Cristo. Esse é o caminho. Ele é o caminho. Você anda onde Ele está. Então, o que eles tiveram no meio das dificuldades que estavam diante deles, que eles iam enfrentar? Eles tiveram uma revelação renovada de Jesus, quem Ele realmente era. Ele é o Filho de Deus. Eles viram a glória de Deus, Amém. Até aquele momento, eles tinham tido algumas experiências, mas ali eles viram com quem vocês estão lidando. Estão lidando com Deus na terra. Amém. Segue a Ele. Ele é o Messias. Amém. De fato, foi carimbado por Deus, assim, esse é o meu Filho amado, ouçam a Ele. Amém. E aí, aquilo ali posicionou eles. Deu claridade, clareza, luz. Lembra, cada vez que alguém se volta para Deus, o véu cai, Ele aponta o caminho e nós vamos, então, na nossa jornada.
Então a minha oração é que nessa manhã, e em todos os encontros que nós temos aqui, todos os domingos, seja de uma certa forma, uma maneira de você ter uma clareza maior, uma revelação maior de quem Cristo é e do plano que Ele tem para a tua vida, e reafirmar o teu compromisso, dizer assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e a instrução maior, todas as outras vozes. Amém. Todo mundo está querendo falar e dar opinião e fazer coisas. Amém. E muitas vezes, muitas vozes estão se metendo na nossa vida e nós muitas vezes estamos indo atrás dessas outras vozes. O que tu acha? O que tu pensa? Amém. Uma palavra profética aqui, uma palavra profética ali. Esse não é a razão. Por mais que Deus queira curar, abençoar financeiramente a tua vida e te dar uma palavra profética numa reunião, o que Deus mais quer é apontar o caminho a você seguir. Amém? Então, que o Senhor possa tocar na tua vida. E você possa ouvir de Deus, não temas. Amém? Não tem nada a temer. Não temas. Você possa ter, como tantos outros. Elias falou para Eliseu, se tu me vires, é teu. Jó viu. Olhos abertos, coração iluminado, revelação, uma nova clareza para você, que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus vivo, está sentado no trono e vai voltar em plena e gloriosa glória nessa terra. Amém? E não tem nada melhor, por pior desafiador que sejam os dias diante de nós. Amém? Você tem o vencedor. Amém? Jesus Cristo. Você precisa ter impactado pela glória do Senhor para correr a tua carreira e terminar aquilo que tu tem. O que Deus tem para ti, a tua carreira. Amém? Então transforma a tua vida de eventos, de experiências. Que benção isso aqui, que benção aquilo ali. E tenta sincronizar a tua vida. Deus tem um caminho a seguir. Amém? Deus fala em termos de caminho para nós. Nós ouvimos em termos de informação para resolver um problema imediato. Deus fala em termos de caminho, por isso que a voz dele, ele posiciona para algo que ele quer que você ande. Em nome de Jesus. E defina tua bússola, reposicione a tua vida. Há uma carreira a correr, uma vitória a ganhar e a alcançar. E o nosso general é Cristo, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Cheio de glória. Amém. Vai à frente da sua igreja nessa hora, em nome de Jesus.